né? De outros olhares que estão aqui. Porque se a gente for analisar, quando isso foi uma coisa assim que também no decorrer dos meus estudos, né? Quando você vai falar assim, Revolução Industrial, você vai pensar em Revolução Industrial, aí você vai falar de Revolução Francesa, né? Você fala, né, de como saiu do escravismo, como houve, né, as revoluções, e aí atingimos o capitalismo. É como se isso, já a concepção de progresso, né, ela já está impressa, porque você sai de uma relação que parece que é inferior e vai avançando, né, para o capitalismo, que seria um estágio superior, com indústrias e tudo mais. Aí, nesse processo de emancipação, de industrialização, onde estão os negros? Aí eu falei assim, gente... Aí você imagina isso... É um apagamento mesmo, né? Se você parar para ver nos livros, no estudo, quando entra ali depois da Revolução Industrial, os negros parecem que somem. Agora, quando foi a primeira Revolução Industrial? Foi no século XVIII. E quando é que terminou a escravização? Até meados do século XIX. Então, sim. Peraí, mas... né? Revolução Francesa foi século XVIII, Revolução Cidadã, tal, emancipação, né? Novo estágio. Tá, houve a Revolução Francesa, humanidade, né? Liberdade, fraternidade. Tá, houve a Revolução. Mas a escravidão continuou. Vamos revolucionar os francos, a vida dos brancos. Agora o menino pode continuar levando a chibata na costa, tá tudo certo. Mas a escravidão continuou. Então, mas essas coisas, quando a gente está na escola, estudando, a gente, claro, o estudante não se atenta para isso. E o profissional também que está dando, ele também, não sei, em certa... A leitura que eu faço hoje, né? Porque as pessoas brancas, elas de fato não veem até serem confrontadas, né? E questionadas. Elas não conseguem perceber. Algumas, sim, com maior criticidade, conseguem perceber, mas aí, de perceberem, de fato tomarem isso e irem para a sala de aula e confrontarem e dizerem, olha, aí a gente lembra que o Haiti, lembra não, porque você tem que estudar, que o Haiti, quando viu a Revolução Francesa, quis fazer a mesma coisa. Não, já que os franceses estão se rebelando, e era colônia francesa. Né? Então, sendo colônia francesa e vendo os franceses se revoltando, nós também queremos a liberdade, queremos a nossa independência, queremos a nossa emancipação, queremos a nossa igualdade. Como é que vai ser? Não, vocês são pretos. Mas eles fizeram e pagam um preço altíssimo até hoje, né? O Haiti, né? A Ilha de São Domingos, que era colônia francesa, paga um preço altíssimo até hoje. Mas aí, esses dados de confronto, nós não temos. Ou seja, os negros não estavam assistindo de braços cruzados, vendo tudo aquilo acontecer e... Ixi, os brancos estão se pegando. Né? E nada acontecendo, e eles só ali como espectadores, né? E aí no Brasil vem a Áurea e... né? A Princesa Isabel e despacho. Pronto, né? Recebam aqui. E até então não tinham revoltas, não tinham lutas, né? Os negros estavam lá sendo chibatados, né? Tristes, humilhados, até que a Salvador aparece. Não contam as histórias. O século XIX foi um século de matança mesmo, de revolta. Né? Tem um livro da Célia Marinho Azevedo, que é Onda Negra, Medo Branco, que ela conta, assim, ela faz um estudo, uma pesquisa muito interessante a partir do acervo da Câmara de Deputados do Estado de São Paulo e de qual era o projeto paulista para o Brasil, né, dos deputados, qual era o projeto, e ali estava muito dado, né, o medo que eles estavam, porque os negros estavam se revoltando. No final do século XIX, no Brasil, a minoria estava escravizada. Uma minoria estava escravizada. A maioria dos negros já não eram mais escravos.
menos de 10% estavam em situação de escravização no final do século XIX. Porque a grande maioria ou já tinham comprado a sua alforria, porque nós tínhamos esse dispositivo da alforria, né, em que podíamos comprar, ou os negros que conseguiam alforria se juntavam e organizavam para comprar a alforria de outros negros. Então havia esse dispositivo. Também existiam os quilombos, vários, não é só Palmares, né? As prisões, porque as tentativas de fuga, e os negros que estavam livres e que estavam no comércio. Se você vê Rio de Janeiro, quem é que estava no centro, trabalhando no comércio, no centro do Rio de Janeiro? Eram os negros, né? A primeira, a marinha, inicialmente, quem eram os marinheiros? Eram os negros, né? A marinha, inclusive, acho que ainda nos deve, né? Deve ao nosso povo uma desculpa formal, porque mesmo após a abolição, os negros na marinha ainda recebiam penalidades com chibatas, né? Mesmo após a liberdade. E a primeira greve foi uma greve feita por um marinheiro, né? Negro, o almirante negro. Então, eu só sei que é isso, assim. Então, nós temos essa história que precisa ser tensionada. Então, aos poucos, eu fui levando isso para a disciplina. Então, por exemplo, na minha disciplina de administração, de teoria administrativa, eu falo sobre isso. Eu falo sobre como as primeiras indústrias nasceram e a própria gestão, né? As próprias noções de gestão, ela nasce a partir do que formalmente se usa, que é o Taylor, né? As referências Taylor, Fayol, enfim. E a gente está falando de revolução industrial, estamos falando de mudanças urbanas. E aí eu coloco o elemento, mas onde é que são os negros aqui? Né? Então aí eu tenho que trazer outros autores que vão dizer onde é que os negros estavam ali, que muitos deles, né, estavam nas indústrias também. Escravos, escravizados, urbanos. Então, existiam os escravizados rurais, mas existiam os escravizados urbanos, que estavam ao lado de trabalhadores assalariados dentro das empresas, dentro das indústrias. Né? A própria Angela Davis, quando traz aquele livro Raça, Classe e Gênero, ela também vai falar desse movimento, né, do século XIX, onde você tinha, depois da Revolução, você tinha ex-escravizados, você tinha escravizados e você tinha trabalhadores livres dentro da indústria. Aí depois os assalariados, maciçamente, mais a indústria de tecidos na Inglaterra, livre, com trabalhadores livre da escravização, que recebiam algodão de onde? Das plantations norte-americanas, né? Ou seja, de colônias, né, fazendas, que produziam algodão quando a mão de obra era escravizada, negra escravizada. Então veja como é que essas coisas elas estão interligadas. Então essa emancipação, esse desenvolvimento não está desconectado daquilo que eles chamam de atrasado, daquilo que eles chamam de retrógrado. E aí, por isso que a gente, né, hoje, e a gente vê o capitalismo, ele se alimenta do atraso, ele se alimenta da pobreza, ele se alimenta da miséria. O capitalismo, ele produz e se alimenta disso. Né? O capitalismo isso não é um problema, né? Uma questão social que a gente precisamos resolver. Não, gente, isso é fruto do sistema. Né? O sistema produz a miséria, o sistema produz a pobreza. Né? Enquanto existir capitalismo, vai existir miséria e vai existir pobreza. Porque é preciso explorar alguém. Aquele filme das estrelas, das 3 mulheres da NASA, que vai trabalhar no NASA. Ele é 3 estrelas, né? Sim. Elas são o computador da NASA. Sim. 3 mulheres pretas. Matemáticas, né? Matemáticas. Sim. Super exploradas, estão tendo a mesma condição, que também tiveram que por outros meios, né?
que conseguir, que conquistar o seu lugar, mas dando sangue ali, né? Sendo que é o que nós sempre temos que fazer, né? Aquela coisa que já está na boca, né? De qualquer trabalhador e trabalhadora negra, é isso, temos que trabalhar o dobro.